eu sou um cara que eu gosto muito da pré, entendeu? Porque eu sou daquele que acho que quanto você treina melhor, quanto melhor o treino, melhor o jogo fica mais fácil. Assim. Então eu sou aquele cara que tem várias, por exemplo, eu acabei de fazer uma coisa agora, né, recente. Acabei de rodar tem 4 dias. Mas antes disso, cara, eu busquei muitas referências, aí eu vou conversando com o diretor praticamente quase todo dia, e aí eu peço para a gente, se a gente não se encontrar, a gente faz algumas online, eu já mando aqui, compartilho as minhas ideias de layout, de filme, de movimento de câmera, sei lá o quê, e aí eu vou criando em cima disso, eu tenho alguns arquivos, eu participo também, sei lá, do Shot Deck, eu tenho também, vou lá e baixo algumas coisas que me interessam, enfim. E aí eu vou lendo o roteiro, sei lá, eu li o roteiro talvez umas 39 vezes, e aí toda vez que você lê ele te entrega uma outra coisa, o roteiro e tal. E aí eu tenho, basicamente, para cada cena do roteiro, eu tenho uma ideia de plano já, eu já mostro uma imagem de algum filme, ou que eu fiz, ou sei lá o quê, ou que eu busco pelos arquivos da vida, pelo shot deck eu uso muito, assim. E aí eu vou deixando uns planos assim, ó, cena tal, cena um. Ó, não preciso botar todos os planos, né? Mas, sei lá, na hora daquele personagem que vai ser apresentado ele, eu sugiro que a gente faça assim, 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 né? Com movimento assim, sacou? Então eu vou fazendo isso, e aí eu vou mudando de certa forma, até a gente encaixar tudo, entendeu? Então, de maneira que quando a gente acabe todos essas reuniões, dessas coisas, eu já tenho praticamente o filme já que eu quero na imagem, assim, na minha cabeça, pelo menos. E aí depois, quando a gente for gravar, acaba sendo um pouco mais fácil, né? Porque eu já consigo visualizar a cena e o diretor também já consegue visualizar a cena, porque eu já mostrei algumas cenas de referência do que eu quero fazer, que eu quero filmar, enfim. E aí, na hora, fica mais fácil, assim, a relação com o diretor. Bom, às vezes tem problemas, é muito difícil, assim. E nesse filme que eu fiz agora, eu não tive problema algum. Tudo que eu sugeri antes foi legal, algumas coisas que eu sugeri ele mudou, né? Ele achou que tinha outra leitura, que está tudo bem também. Eu também respeito muito a função do diretor, até porque ele que me convida para o projeto, então o nome dele lá, né? O filme de fulano de tal. Então, mas eu acho que isso tem que ser mudado antes, sabe? Numa pré. Chegou na pré lá, a gente acerta tudo que tinha que acertar, e aí depois, quer ver? Vou mostrar aqui. E aí depois, na hora de começar a rodar, não tem arestas soltas, né? Tem a minha parte criativa do dia ali, na hora ali e tal, porque eu acho que um plano fica mais bonito dessa maneira, ou um plano fica mais bonito de outra maneira, ou ele também acha que o movimento que é da direita para a esquerda vai ser da esquerda para a direita, porque agora tem uma rua que não tinha. Então, isso são coisas que a gente vai parando durante o set, assim. Mas, basicamente, quando você tem uma pré muito chata, assim, que eu digo, muito batida, praticamente diariamente eu vou falando com o diretor, eu mando alguma ideia de um projeto novo, mando um layout de uma cena específica, e aí eu tenho vários documentinhos que eu vou mandando, né? Tipo, o que tu acha de a gente quadrar aqui, que vai ser a apresentação do personagem, a gente vai na câmera assim, assim, assado, por exemplo. E aí ele fala, porra do caralho, enfim. E aí na hora que a gente for gravar, isso é mais fácil, entendeu? Acho que eu tenho até um. As coisas ainda estão aqui perto, ainda que eu acabei de gravar, né? Eu digo essa semana. Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, tá aqui. É que eu trabalho também com um tablet também, que é mais fácil, mas eu tenho uma versão mais antiga da minha vida. Eu gosto de papel, ó. Tudo é papel para mim, sacou? Eu acho que é mais fácil ficar escrevendo e tal. Boa, boa, também gosto. Eu não fico no set. Eu tenho um tablet, né, essas coisas assim, um iPad, né, que vai no set, tá tudo, o roteiro já tá lá e vou rabiscando o que precisar. Mas no set eu prefiro ainda o papel aqui, ó. Tá um pouco amassado, mas é porque eu gravei durante 14 dias direto. Mas vocês vão ver aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um negócio aqui, ó, tá vendo? Eu tenho uma leitura aqui que eu vou gravar em high speed 60 quadros. Eu tenho um spray que tem que fazer em 6K.
Aqui eu tenho 2 versões, ó, que eu gravei com 2 lentes diferentes no momento do filme, uma cena, sei lá, 80% do filme foi gravado com um tipo de lente, com um tipo de filtro, 80% foi feito com outras lentes. Aí eu tenho um marker que eu vou usar, tem um aspect ratio, tem 2 tipos de luz que eu já pedi para o colorista fazer para mim, tem um aqui e outro aqui. Isso tudo na pós, tudo na pré, ó. E aí eu vou escrevendo aqui, ó, tá vendo? Ó? Tem várias linguetinhas aqui, ó. Que é cena de efeito, cena de sei lá o quê, tal, 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 tal. Eu vou escrevendo aqui, eu vou botando a apresentação do personagem, o plano zenital que eu pedi, e aí foi aceito, então eu vou colocando aqui. No dia que eu vou gravar, eu já vou por aqui e já abro aqui. Ah, tá, então que legal, hoje é o dia do zenital. Ou, por exemplo, amanhã. Então já vou batendo com a direção, com o platô, com o maquinista. Olha, amanhã tem aquele plano zenital que vai já fazendo a cena tal, 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 tal. Tá vendo? E tudo eu vou escrevendo aqui, ó, plano contra plano, de sei lá o quê, colocar em primeiro plano alguma coisa, tá vendo? Então eu tenho uma versão um pouco mais antiga da vida. Ó, deixa eu ver aqui, tá vendo? Tudo rabiscado, ó, tá vendo? Eu prefiro fazer essas coisas aqui, tudo isso aqui é feito na pré, pra mim. Porque na hora que for fazer lá a gravação do dia, eu só vou abrir e já tá, a minha ideia já tá aqui, entendeu? Então, eu acho que é uma maneira que eu utilizo que diminui um pouco o estresse do set, né? Como você falou aí. Que aí quando eu não chego batido assim, e o diretor também não chega batido, aí tem esse problema de, né? Ele quer uma coisa, aí eu vou querer outra e tal, aí você perde tempo de gravação de set, você estressa só entre a minha relação com o diretor, mas estressa a relação minha com os meus comandados, porque eu tenho alguns assistentes, aí, por exemplo, o tempo vai correndo, aí eu vou pedir as coisas para ele um pouco mais rápido, e aí os caras estão trabalhando já, entendeu? Então vai desencadeando numa ladeira abaixo, assim. Então a minha ideia geralmente é um set mais tranquilo, porque eu vou tão batido com antecedência que na hora não tem muita coisa que fazer, assim, é só captar mesmo a imagem, entendeu? Perfeito. Beleza. Deixa eu falar aqui, deixa eu dar um oi aqui pra galera aqui, deixa eu ver aqui, mano. Fernando, acho que a gente já se viu alguma coisa por aqui, né, Fernando? Acho que já, né? Já sim, professor. A gente se viu na aula que você deu no. Como é que me fugiu a cabeça o nome do curso? É o Ingressando no Audiovisual. E Ah, aí. da faixa? Não, não. É, da ABC mesmo. Mas eu É não da entrei BBC, pela mas faixa, acho. não. Ah, tá. Eu não fui. Mas eu sei que tem a parte o negócio da faixa, mas eu não entrei pela faixa, não. Mas foi nesse curso aí, a gente ficou Ah, trocando legal. uma ideia. Eu lembro do nome, porque eu falei, pô, tem um fotógrafo também, eu falei isso também, uma coisa. De Horta. Legal. Temos do Bruno Henrique, que eu falei agora, né? Tem Alexandre Nascimento. É isso? Alexandre Miolo. E tem o Jorge também. Tudo bem, Jorge? Ih, peguei os caras de calça riada. Enfim, tá mutado o seu. Desculpa, o Alexandre mandou um colezinho na foto dele. Talvez ele não possa conseguir falar, mas ele mandou um joinha. Aonde que tá isso, gente? Eu tô numa página diferente, é isso? Não, não, é Não, verdade. Ele mandou um joinha. Às vezes ele está sem microfone. Mas como é que vê isso? na bolinha da carinha dele. Aqui, pelo menos pra mim, eles estão na Você lateral tá aqui. vendo várias imagens? Você tá vendo como? Eu botei a só como fixa e só fica grandona e a dos convidados ficam do ladinho aqui, todas juntas. Legal. Como é que você faz isso? Para fixar, é só você clicar na pessoa que você quer com o botão direito e vai ter fixar. Aí você vai crescer a pessoa que você quer. É. E você Aí pra mim desfixar. fica tudo embaixo, assim, pequenininho, assim, ó. É só letra Ah, das não, pessoas. então, também estão as letras, porque a galera tá com a câmera desligada. Ah, entendi. Mas aí deu pra ver o joinha dele, entendeu? E você continua vendo o joinha dele? Desculpa, não entendi. Você continua vendo o joinha dele, é isso? Que eu não Não, não, consigo ver não. aqui. Só deu o joinha e sumiu.
Ah, legal. Tá. Então, vou falar, me apresentar. Meu nome é Anderson Sérgio. Muita gente me conhece, até pela ABC mesmo. Vira e mexe, minha carinha aparece lá. Questão dos cursos. Também no YouTube também. Enfim. Mas para quem não conhece, meu nome é Anderson Sérgio, sou diretor de fotografia. Já estou no mercado já há um tempinho. Desde os 19. Então, são um total de 21 anos no mercado. Fiquei muitos anos. Desses 21, fiquei 14 em TV. Então, bastante novelas. A gente fazia em torno de 2 novelas por ano, então talvez umas 30 que eu devo ter participado, assim. E aí, nos últimos 6 anos, eu estou basicamente me dedicando ao cinema que a gente diz do lado de fora da casa, que é o cinema normal, é clipe, é série, enfim, essas coisas. E que é mais do cinemão, né? Que a gente diz cinemão lá, aqui fora. Tem o audiovisual, né? Que a galera costuma dizer audiovisual, mas eu costumo falar que é um pouco mais cinema. Embora faça clipe, essas coisas assim, mas eu gosto de falar cinema porque eu capto como se fosse cinema, entendeu? Claro que eu não capto em película, até porque financeiramente isso, o Brasil ainda é um pouco fora da curva para fazer um Oppenheimer, por exemplo, da vida. Embora estão rodando há pouco tempo agora, rodaram um filme agora aqui, de película, mas basicamente tudo hoje é muito digital, né? Então, é uma das coisas que eu brigo assim, porque eu tenho uma versão um pouco mais antiga da vida, né? Como eu já falei aqui, eu tenho papel, essas coisas. Então eu costumo. Tô entrando numa área assim que às vezes no curso sempre a galera me pergunta assim, como é que é a minha maneira de gravar, enfim, eu sempre mostro algumas coisas que eu faço, que eu fiz, enfim. A minha ideia é eu gravo no digital, mas eu quero que a minha entrega ela fosse como película, entendeu? Então eu gravo de uma maneira que eu tento tirar um pouco de definição, assim, na minha visão saudosista da vida de cinema. Eu tento o máximo entregar um filme como se ele tivesse um layout, uma linguagem, como se fosse um filme de película, assim. Então, eu utilizo alguns métodos de filtros, enfim, essas coisas. Eu tento usar menos possível de pós. Isso aí é uma coisa pessoal, tá, gente? Não é regra e não é quem não faz também não está errado, tudo bem. É que eu costumo usar isso tudo na ótica, eu já capto assim, já vai valendo pro a Vera. Quando chegar na pós eu vou mexer em cor, algo do tipo, assim, mas textura é muito difícil, assim, mexer na pós, assim. Porque eu acho que vai criando layer em cima de layer, assim, aí vai a imagem, na minha concepção de vida, a imagem ela vai se deteriorando um pouco, né? Quando bota um layer, outro layer, outro layer, então eu costumo tentar fazer a entrega máxima possível de uma qualidade como se fosse um filme de película ou um filme, sei lá, como se fosse de película, é isso. Mas eu rodo em digital, assim, 99% das vezes. E a minha ideia, quer dizer, a ideia desse curso, quer dizer, isso aqui é um bate-papo sobre o curso, né, basicamente, mas a minha ideia, junto com o Afonso, que me convidou para ministrar esse curso, que já não é o primeiro, acho que nem lembro mais, acho que é o quarto, talvez, fazer com que as pessoas, por isso quando você começando a filmar com digital, né? É fazer com que as pessoas percam o medo de gravar, porque dá a impressão, assim, tudo bem que todo mundo hoje tem uma câmera, todo mundo faz umas coisas, mas assim, a impressão que as pessoas que eu tenho, né? Que daqui eu tenho um ministro, mas eu sou profissional do mercado, então eu estou sempre no mercado, lá falando com o pessoal, e às vezes me convidam para um projeto, sei lá, para curadoria de uma galera que está fazendo uns curtas, eu vou lá dar uma olhada, enfim. Ou sou jurado de alguns festivais que também me chamam também para fazer isso. E aí, o que eu acho é que as pessoas têm um pouco medo de gravar.
porque talvez não domine muito a técnica ali de fazer um digital, e aí acho que esse curso, mais o que a minha ideia é fazer isso, é mostrar para as pessoas que eu utilizo também essa câmera que tem aí na ABC. Inclusive, eu fiz um projeto agora, recente, eu estava conversando acho que com o Bruno, agora antes, eu acabei de fazer um projeto para Netflix, tem 4 dias que eu acabei de gravar, e eu gravei com a câmera que a gente utiliza no curso, exatamente a mesma câmera. Claro que não é a mesma câmera, né, porque é do curso, mas é o mesmo modelo, enfim. E aí eu mostro às pessoas, cara, eu gravei com essa câmera agora para entregar na Netflix. E o que eu usei? Eu usei isso. Como é que você fez? Eu fiz isso. E aí as pessoas que estão ali, os alunos, ou eu não gosto de chamar de aluno, mas eu gosto, né, os companheiros ali de sala ali, eles começam a ver que é possível você entregar uma coisa para uma grande empresa, né, do streaming mundialmente, e utilizando aquele equipamento. Você não precisa necessariamente usar uma câmera mais cara do mercado, de $4.000, R$ 4.000 a diária, só o corpo, sem lente, sem periféricos. Você consegue alugar uma câmera mais barata, tipo R$ 800 a diária dela, e você entregar uma coisa para uma grande empresa. O que você precisa é você ter o domínio do que você vai entregar e como você vai fazer. Quando você tem um domínio de um carro, eu digo muito isso na aula, eu não entendo muito de carro. Você entrar e dirigir de um lugar do ponto A ao ponto B e voltar e tá tudo bem. Mas eu tenho amigos que sacam muito de carro. Então eles pegam um carro de 1970 e alguma coisa e o carro fica incrível. Eles conseguem andar, sei lá o que, daquele carro, e tal, porque eles dominam aquela máquina. Então a minha ideia, eu acho que é a ideia do curso, e eu acho que é a maneira que eu tenho que fazer para poder, com que vocês, né, com que as pessoas que frequentam o curso lá tenham uma facilidade ou um desbloqueio para começar a filmar, é ver o que eu faça na frente de vocês, o que eu faço normal. E aí eu acho que dá para vocês a mesma sensação de tranquilidade quando eu fiz cursos com os caras mais incríveis do mundo. Porque, no final das contas, ele fazia, não era nada demais do que eu já imaginava que era. Mas eu precisava ver o cara fazendo para entender que era possível. Eu também cito isso, geralmente as pessoas que vão entrar lá no Instagram não, gente, no YouTube, que tem lá os encontros, né? E tem sempre lá, eu sempre acabo batendo nessas teclas, parece até um pouco repetitivo, mas não é. Eu já falei, eu fiz alguns cursos na vida, eu tenho meu know-how de história de, sei lá, de quantos anos já de trabalho, com todas essas câmeras, com tudo isso tal, mas eu tenho a minha visão de arte diferente, também de outras pessoas, cada um tem sua visão de arte. Mas mesmo assim eu me propus a fazer alguns encontros, né, alguns cursos, algumas coisas com pessoas incríveis do mundo inteiro, tanto brasileiros quanto fotógrafos de Hollywood, dessas coisas. E aí, para mim entender por que eles fazem lá, por que tem tanto sucesso os filmes de lá e onde eu posso chegar, né? Onde a minha métrica ela vai andando, assim. E aí, no final das contas, eu vejo que é a mesma coisa, assim, eu não acabo fazendo tanto. A diferença, talvez, é que eles tenham uma maquinária um pouco melhor, uns equipamentos mais caros, tem umas lentes que são mais incríveis, talvez, mas a metodologia de captação da imagem é a mesma, basicamente era a mesma que eu tinha, assim, talvez 80%, 90%. Claro que eu sempre aprendo alguma coisa, eu sempre utilizo alguma coisa né, de um encontro, de um bate-papo com alguém, ou num curso, nessa masterclass que eu fiz, né, desse diretor de fotografia lá de Hollywood, lá, de Missão Impossível, essas porra. E aí isso faz com que eu pegue um pouco de cada um, mas no final das contas, as coisas que eu utilizo é basicamente a mesma coisa que eles utilizam. E acho que essa é a ideia do que eu tenho que passar isso para vocês, ou para quem fizer o curso, assim, é que eles vão entender que as coisas que eu faço, é possível que eles façam também, entendeu? Tem um processo de conhecer o equipamento que você vai fazer. Então, acho que é mais para um desbloqueio mental, profissional, do que eu ensinar o beabá de uma fotografia. Claro que eu vou ensinar como é que funciona, sei lá o quê, os stops, por que são os stops, tal, o diafragma, shutter e tal, essas coisas,
porque você precisa entender da técnica para você utilizá-la, mas basicamente eu acho que a minha sensação quando o curso acaba é que as pessoas falam, caraca, cara, porra, minha mente tá bugada aqui agora ficou incrível aqui, porque consegui entender exatamente o que você falou, e aí daqui agora eu consigo chegar e rodar um filme de alguma coisa, porque agora sim eu consegui entender de uma maneira mais simples, como você falou, como é que eu faria. Eu acho que isso, para mim, é mais gratificante do que a pessoa falar, pô, que legal, agora eu entendi como é que funciona o stop, porque era assim, 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 eu nunca entendi porque a galera usava stop na vida, embora você vá sair de lá entendendo o que é isso, mas eu acho que é mais você sair de lá, você podendo estar apto, pegar uma câmera e gravar. E saber que você está captando legal, entendeu? E você, na pós, você vai resolver questões estéticas, não questões de erros de gravação, assim. Eu utilizava a pós para intensificar a estética do filme que eu pensei lá atrás, lá na pré, lá na hora do papel, não. A pós, para mim, ela só serve para isso. Ela não serve para apagar erros. Ela não serve para você perder tempo lá porque estava estourando o céu, ou perder tempo porque estava muito escuro embaixo da mesa, sei lá o quê, ou porque aquela cena foi mal fotometrada e você precisa dar ganho no rosto do personagem, ou do talento, enfim. Eu acho que após você está perdendo tempo quando você faz isso. Quando você capta legal, na pós você só utiliza para a parte bela da história. Então, a minha ideia é essa, é fazer com que vocês entendam como é que eu faço, da maneira que eu faço. Olha, aquilo ali eu ilumino aquela coisa ali, porque eu acho que na pós eu vou precisar ter um problema com isso. Ah, não, aquilo ali eu vou deixar escuro mesmo, porque eu quero que a cena seja assim. E aí na pós a gente só utiliza o tempo de pós para fazer a parte estética. Cor, alterar uma coisa, botar um contraste, sei lá o quê. Enfim, sem utilizar muito de questão de filtro de textura na pós, já é tudo online, já direto na lente. Então, esse é um bom caminho, assim, que eu costumo usar. Então, acho que essa ideia desse curso de começando a filmar com o digital, eu acho que se tiver que ter um subtítulo disso, seria Desbloqueando a minha mente para me gravar com o digital. Se eu tivesse que falar isso, entendeu? Bruno, pode falar, você levantou a mãozinha, agora eu entendi aqui como é que funciona aqui. Anderson, e qual que vai ser essa câmera que a gente vai ter? A câmera que tem no curso lá é a Blackmagic 6K. É É a isso. Pocket? Pocket 6K. Tá. A gente já teve curso que a gente já fez com a 12K, mas agora acho que ela não está lá, voltou para São Paulo, acho. Mas teve Tem um curso tem mais algum equipamento assim que a gente vai ter filtro ou lente que a gente vai ter acesso? tem lente. Fixa, né? Uhum. Lá tem as lentes fixas, tem. Não sei quais são todas as marcas das lentes, mas tem. Acho que tem a 19, a 24, a 50, a 75. Tudo lente fixa, né? Eu Eu vi costumo. o escopo, eu vi o Dificilmente escopo. eu uso zoom, assim, nos meus projetos. Sempre tem uma no. Sempre tem uma no, sei lá, na case lá, mas é para salvar de alguma coisa, precisar fazer, mas geralmente eu utilizo lente fixa, assim, não gosto de usar muito zoom, não. Também Certo. não é eu quem usa, não, tá, gente? É que eu costumo não usar, assim. Eu vou mais no cada lente e cada história, do que várias lentes numa só. Mas tem gente que faz e é incrível, tá, gente? É mais minha versão fotográfica, assim. Até agora, mas pode ter projeto, por exemplo, estou falando aqui, estou pensando ao mesmo tempo. Tem o filme Dois Papas, que é fotografado até pelo César Charlone, que fez o Cidade de Deus. Acho que ele é uruguai, né? E radicado brasileiro, enfim. Incrível. Tem uma masterclass dele muito boa, inclusive. Acho que está até no da ABC, lá no YouTube. Eu vi incessantemente no dia, ao vivo. Na época da pandemia, né? Tinha muito dessas lives, né? De Instagram. Era uma pessoa da ABC entrevistava alguém, assim. Inclusive, eu até fiz uma entrevista. Tem uma live dessa que eu sou o intermediador ali. Mas tem que ser a Charlone, que é maravilhosa. Ele utilizou a câmera, ele usou a zoom para fazer. A câmera estava aqui, o personagem falava e a câmera, né, dava um zoom assim na personagem. Isso como linguagem.
Acho que Succession também tem isso, assim, na série. Tem algumas séries que utilizam isso também. Então, é porque até agora eu não peguei uma coisa que o diretor levou essa proposta para mim, assim. E aí eu não utilizo, mas posso utilizar em algum momento da minha vida esse questão do zoom ótico na hora do projeto, assim. Pode falar, Fernando. Cara, exatamente. Você botou um ponto interessante e é a minha visão do que eu espero, assim, desse curso com você. Eu já estou esperando esse curso já tem um tempo. Teve até, já depois de te conhecer, de conhecer a ABC, nesse meio tempo, teve um seu. Só que eu não lembro se estava trabalhando, gravando, fazendo alguma coisa, eu não poderia ir. E é legal porque por ser curto, né? Ser assim, 2 dias ali intensos, É, eu acho isso interessante. E quero muito tentar fazer isso. Tem até uma proposta de trabalho para dia 29, mas eu até ontem mesmo falando com a pessoa, eu falei, cara, talvez eu não possa, porque eu já imaginei que possivelmente eu vá fazer. Mas a minha questão é assim, eu já trabalho no meio, já filmo e tal, e tudo que eu aprendi foi guerrilha, rua, né? Tipo, comecei ali porque na época eu dançava, então eu queria me filmar dançando. E aí não tinha ninguém, aí tinha amigos que faziam para mim, até que esses amigos começaram a não poder mais fazer. E eu comecei a ter que fazer sozinho, e aí me apaixonei pelo audiovisual, e hoje eu faço isso. É a minha principal, enfim, fonte de parou com renda a e tudo dança. mais. Ah, Parou com a dança. a dança tá bem mais devagar assim, na minha vida. Ainda sou dançarino, mas assim, minha parada hoje é o audiovisual. Não. E, e até por ter sido muito. E a área que eu mais tenho interesse, assim, tesão dentro do universo do cinema é a direção de fotografia. E até por ter aprendido tudo ali na porrada, com amigos, pessoas mais experientes e coisas do dia a dia, eu me pego muito nessa coisa do certo e do errado, do linguagem ou não linguagem, como você falou, tipo, essa coisa do Zoom, o cara usou como uma linguagem, mas talvez se eu fizesse isso, eu ficava naquela dúvida, pô, eu fico ainda, né? Cara, mas será que isso tá certo? Será que isso tá errado? Aí, por exemplo, é, é muito comum, eu estou fazendo agora um programa chamado Artilheiros, porque eu faço parte de uma produtora hoje. Eu estou fazendo um programa chamado Artilheiros, que é com os maiores artilheiros do Brasileirão e tal. E aí eu fico na câmera 2. A câmera 2 ela pega de lado assim dos caras e assim, e tem entrevistado que se mexe muito, né? Vai para frente, vai para trás. E eu fico muito naquela, tipo, não é quando o cara corta um pouco a cabeça. Aí eu fui ver o da Xuxa agora, da Globo, cara. E o cara, assim, a mulher se mexeu, o cara ia ali no talentinho, sabe? Isso. Mexeu, sabe? E aí você vai. É exatamente o que você falou, você vai desbloqueando coisas que falam assim, cara, tu pode fazer isso também, sabe? Não é nenhum. Nossa, o cara mexeu um pouco, o cara, É, sei lá, sabe, subiu um pouquinho para ajeitar, porque eu não, eu fico ali naquela tensão e a outra parte também, cara, de iluminação também é outra coisa que eu fico, o que que é certo e o que é errado, o que que é artístico e o que que é técnico, sabe? Então, eu acho que isso é muito uma coisa que eu vou tentar explorar nesse curso. isso é uma linha que eu vou falar para você com maior sinceridade no mundo, assim. Deixa eu falar de uma maneira. Assim, eu acho que a técnica ela é essencial para você entender. Eu passei minha vida praticamente toda acadêmica, estudando a técnica, assim, o quanto de luz eu posso chegar, enfim. E aí, com esse todo, depois dessa técnica, a parte artística é uma área diferente da parte técnica, assim. Eu conheço pessoas que são incríveis tecnicamente, mas talvez eles não tenham o cuidado de uma parte artística. Eu tenho pessoas incríveis artisticamente que não têm a parte técnica. E aí, se você me perguntar, Anderson, o que para você vale mais? Minha visão, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tem gente que pode concordar, não pode concordar, mas é minha visão de vida, assim. Eu acho que vale mais você ter o artístico do que você ter o técnico. Hoje em dia, porque a gente está há
a cargo de tantas coisas incríveis, tantos materiais incríveis. Tem gente hoje que grava com iPhone, filme de Hollywood, fazendo planos. Tem gente que faz... Steven Spielberg fez agora um plano, né, do filme dele com o iPhone. Tem festivais já lá de iPhone lá fora, porque a tecnologia está te dando tanta possibilidade de você gravar e minimizando o erro tecnicamente, que os artistas, que eu quero dizer, eles se sobressaem quando ele tem um artístico mais aflorado. E aí, as pessoas ficam entre essa linha de tecnicamente ou artisticamente. Eu sou muito técnico. Eu filmo até hoje com fotômetro. Muito difícil você ver isso no set. Embora que eu grave isso eu gravo digital, mas eu filmo com fotômetro. Eu tenho meu fotômetro lá, eu meço, porque eu não quero que essa técnica minha ela vai se esvairindo pelo ralo, porque eu aprendi isso com a vida e agora eu tenho uma câmera que ela já me dá um false color ali direto, já está mais fácil fotometrar pelo false color, ou o monitor já com referência, com false color, com waveform, tal. Eu não quero perder essa essência da técnica, porque eu utilizo até hoje o fotômetro até que perto de mim, inclusive, mas eu acho que o que vai fazer você sobressair quando você tem a técnica aflorada já em você, que você já estudou isso, é algo artístico. Então, o que aquele plano está contando para aquele filme ali? Se você vai mexer um pouquinho, eu trabalhei muito tempo com a Xuxa, ela se mexe para cá. Inclusive fiz até pouco tempo agora o navio dela. Aí. Tem um curso que eu ia dar, eu não pude fazer porque eu Eu estava no vi. navio. Você comentou isso. Ficou vendo isso também? Não, não, você comentou que ia pro navio. Eu lembro desse. Eu vou fazer também o navio do ano que vem também, do carro na Xuxa também. A gente já conversou já sobre isso pessoalmente e vou fazer o próximo também. E ela é uma pessoa que ela se mexe um pouco e tá tudo bem você reacertar um quadro em cima de um personagem, tá tudo bem, às vezes um quadro, eu chamei esse teu quadro aí de lateral, que a gente chama de perfil, chama de plano egípcio. O plano daquelas pessoas que só vê a metade do rosto. Lembra quando eles pintavam na parede, assim? Quando os egípcios pintavam na parede, repetindo um personagem, alguma coisa Sim. assim, de lado, assim, né? Só via a pessoa em 3D, né? Tinha o braço até sair assim de um lado, do outro, assim. Então eu costumo falar isso. Isso não tem problema algum. Tá tudo bem. E se a pessoa sai de quadro, a gente realinha esse quadro. Dependendo do projeto, eu dou até um respiro de lente um pouco mais. Eu digo, deixo um pouco mais aberto para a pessoa sambar ali. E a gente utiliza um pouco o fator de crop no pós. Ou utilizo um aspect ratio em cima e embaixo, já pensando numa guerrilla way, né? Que eu estou pensando que num personagem se vai ficar parado, se não vai, sei lá o que, tal. Então, às vezes, eu utilizo um pouco uma lente. Se eu estou chutando aqui, tá? Se eu estou com a lente 45 ou a 50, eu coloco uma 40, entendeu? Para dar um pouquinho mais de área, para poder reenquadrar um pouco na pós, para dar de um ponto pouco, um reenquadramento pouco, assim, para você ter uma coisa mais estabilizada, se o projeto pedir isso, né? Quero dizer, se é uma coisa mais linear, sabe, aquela coisa mais cartesiana, né? Ou, sei lá, tipo o filme Ida, sabe, aquela coisa, o quadro bem bacana, bonito e tal. Se você pensar nisso como um projeto, eu abriria um pouco a lente e na pós eu falei assim, mas eu utilizo o reenquadramento direto. Tem várias coisas mesmo que eu acho aí no ar, em algum lugar da vida, que eu tenho reenquadramento, não tem tudo bem. Você não precisa ter essa... Tem essa coisa da linguagem é interessante. Tem um exemplo que me incomoda muito. Eu não sou muito de acompanhar séries, assim, tem algumas séries que eu assisti, mas dificilmente eu assisto porque eu durmo, então é aquela coisa assim que eu fico doido para terminar logo, mas eu vi algumas, e boas. Breaking Bad é uma delas que é sensacional. Mas tem eu não sei se é sitcom, qual que é o formato, tem uma que me incomoda muito, que acho que é Brooklyn Nine-Nine, e Sim. tem uma movimentação de câmera quase amadora ali, que com zoom também, ele sempre dá uma travada, uma chamada assim no negócio que eu confesso, isso é pessoalmente, né? Mas me incomoda um pouco essa linguagem, assim, me deixa um pouco
Eu não sei se é saudosismo, mas eu não sei. Na verdade, é uma linguagem, não deixa de ser uma linguagem que eles utilizam ali, mas é como se fosse uma coisa meio documental, né? Uma coisa. Ele quer que a pessoa participe daquele momento Quase ali, daquelas coisas. uma E aí, imersão ali, como se né? você estivesse num problema ali, sacou? É como se você estivesse dentro de um hospital, dentro de uma delegacia, e você vê que a câmera, na hora daqui, ela vira para um lado meio reenquadrada e reenquadra no ar, aí do lado. Exatamente. É como se a ideia deles é fazer com que você participasse, é como se você estivesse lá, não fosse uma coisa igual aquele Bruxa de Blair, não sei se vocês já Sim, viram, sim, sim. que, cara, a linguagem foi tão bem utilizada em Bruxa de Blair, que é uma coisa de terror, uma coisa, enfim, que eu lembro, na época, muitas pessoas acharam que era real. Sim, eu lembro também. Muitas pessoas acharam que era real. Que era uma pessoa que tivesse saído como se fossem largados e pelados por um meio de um mato e pegasse com um telefone celular e filmasse a vida e começou a dar aquelas merdas todas, de aquele caos de assombração, sei lá o quê, e ela ficava assim com o telefone meio perto, aí tinha plano do nariz e correndo e tudo. Essa verdade que eles utilizaram na câmera como linguagem, cara, ela foi tão bem utilizada que na época você achava que, caralho, porra, será que eles era real? Não era real? Caralho, porra, que incrível. Porque a ideia deles era essa, é fazer com que vocês, né, nós, achássemos que aquilo era uma coisa real, cara. E, porra, foi fora, assim, pra caralho. Eu lembro até que, na época, eu fiquei muito tocado, assim, de caramba, cara, que loucura, Marcelo. Então, acontece essas porra mesmo, cara. Depois eu fui entender, não é não, cara, era utilizaram a câmera com equipe. Se você botar hoje para ver, e até pouco tempo eu digo assim, tem uns 3 anos, 2 anos, eu botei lá para ver making off, sabe? Caralho, lembrei dessa porra, caralho, cara. Bucha de Blair, botei lá making off, aí tu vê a equipe inteira atrás, iluminação, e o caralho. E a iluminação também, olha como é que ela anda junto com a fotografia. Como é o mesmo, é um fotógrafo que ele, né, ele é responsável pela iluminação, ele iluminou como se fosse uma coisa real. Então, se tem sombra no olho, deixa sombra no olho, se tem sombra no nariz, deixa para você achar que não tinha uma iluminação padrão Sim. Caravaggio da Artificial, vida. né? É uma coisa, sabe, não é um padrão de iluminação incrível esteticamente, que o Adriano Goldman fez lá no The Crown, deu prêmio até hoje, não para de ganhar prêmio, Adriano. Porra, tá 4 anos The Crown no ar e todo ano ele ganha um prêmio de uma coisa. Maravilhoso. Fotógrafo brasileiro, Adriano Goldman. Acabou de mais uma vez ganhar alguma coisa aí, lá no BSC, lá na Inglaterra. Mas o cara utilizou a iluminação como se fosse uma iluminação daquele, sabe? Porra, isso é você fazer com que a fotografia ela ande junto com o projeto. Porque foda também é quando você vê uma fotografia incrível e um filme totalmente fora do caminho. Aí você fala, porra, Aquém, né? aquele filme é péssimo. Mas a fotografia é linda. Porra, isso me incomoda demais. Porque me dá a impressão que é como se. Impressão minha. É como se o cara, o fotógrafo, ele deixou o filme, a história que o filme tem que contar em segundo plano. Ele queria fazer a melhor fotografia dele para fazer um sitcom, sacou? Sei lá. Mas às vezes o sitcom era melhor ter uma luz, né? Enfim, como se fosse um ambiente, sei lá o que, é um sitcom de uma série dentro de um hospital. Porra, então ele tem que fazer uma iluminação que ela condiz com os corredores de hospital. Não uma iluminação de 3/4, iluminação de Rembrandt, que entra pelo olho, faz um triângulo no outro lado, sabe? Porque aí eu estou usando minha fotografia acima da história do filme. E eu acho que é Entendi. um grande erro de fotógrafo achar que a fotografia ele tem que fazer a melhor fotografia dele. Não é a melhor fotografia que ande junto com aquele filme, entendeu? Então, quando você vê um filme, por exemplo, Bruxa de Blair, que não é um filme muito. É um blockbuster na época, assim, mas não é um filme incrível. Eu acho assim, cara, a fotografia do cara foi incrível. Não é uma fotografia bonita, não é uma fotografia, sei lá o quê. A câmera tem alguns erros de, sei lá, movimentação, mas era o que estava proposto para aquele filme, que era Sim, fazer um filme como se fosse uma coisa real. E aí isso faz parte do contexto. um Faz parte. handcam, quase um handcam ali, né?
Oi? Basicamente um handcam, uma câmera de mão mesmo, quase VHS. Basicamente. Uma coisa que às vezes eu fico pensando, professor, e eu acho que tem um pouco dessa coisa de, por eu ter sido mais autodidata na rua e pouco acadêmico, e aí eu acho que isso vem com conhecimento teórico, e às vezes, por exemplo, você, como você falou, você é chamado bastante para ser jurado de festivais, e eu acho que isso, além da coisa que você faz, também você pelo seu embasamento teórico, né? E eu acho que às vezes é difícil avaliar algumas coisas justamente porque eu sinto falta de alguns conhecimentos para mim, né? Mas pode ser que eu esteja me cobrando demais, tá? Porque eu também me cobro demais também. Mas eu fico. Uma coisa que às vezes eu acho curioso é exatamente esse ponto que você falou. Como você avaliar uma fotografia, o que para você seria o supra-sumo, o cara acertou, das vezes de uma cena que é uma cena simples. Como você falou, a mulher vai dar o diagnóstico ali para paciente. Não é uma cena que tem que ter Rembrandt e não sei o que lá e desfoque. Não, uma cena simples, é uma cena do filme, assim, aleatória que é só para passar um tempo, sei lá. E eu acho que esse é o ponto, tu olhar, você conseguir enxergar uma boa fotografia naquela cena que não é para ser a cena espetacular, sabe? Do filme, entendeu? Uma cena super normal. E aí, como é que é para você avaliar isso, assim? Quando eu participo dessas coisas, até um festival da Bahia tive há pouco tempo, fui convidado para fazer jurado, né? Se eu tivesse que votar numa cena entre um filme, porra, legal, mas a fotografia assim tá bem bacana e sei lá o que, tal, ou de um filme que a fotografia anda com a história, eu vou votar no filme que anda com a história. Porque é difícil você desprender do seu ego, primeiro, em prol de um filme, e é muito difícil você fazer uma fotografia que ninguém perceba, né? Que ela passe uma sensação realista. Eu tenho a minha trajetória, eu tenho uma versão mais naturalista de fotografia. Tem gente que tem versão mais artística de uma fotografia e tá tudo bem. O incrível é quando você consegue ter as duas, e aí você utiliza a artística quando você precisa, quando você tem que fazer um Blade Runner 2049, que não tem jeito, é um filme colorido pra caramba, é um filme cheio de coisas e tal, e você utiliza das técnicas artísticas para você usar as cores bacanas, usar essas coisas legais e tal, mas eu também acho incrível também quando o cara faz uma coisa naturalista e ganha prêmio também. Eu sempre vou citar o Manuel Lubezki, ele ganhou três Oscars seguidos com a Origem, ganhou com Birdman, que usou uma técnica de câmera quase como se fosse um shot único, fazia aqueles cortes atrás de parede, atrás de sei lá o que, descia a escada e tal. Usou uma iluminação bastante luz, né? Usou luz lá no teatro, usava uma luz noturna bem colorida, tal. E no ano seguinte ele ganhou com Regresso. Ele não usou uma luz externa. Como é que, no regresso eu vi isso, o regresso, o Birdman eu não vi, mas o regresso ele não usou luz artificial? Nenhuma. Que Para não isso, dizer que cara? nenhuma. É. Numa entrevista dele, ele diz que ele usou uma lâmpada dessa, Eu acho fantástico isso. uma lâmpada dessa incandescente na noturna que eles estão em volta de uma fogueira, que ele falou que utilizou em um plano para o close, porque a chama da fogueira não estava dando a potência que ele queria Não, que ele ali, queria no negócio, rosto. completou com apenas uma lâmpada incandescente. A Foda. única luz que ele usou fora foi isso. Então, ele tinha acabado de ganhar num ano com o Regresso, com o Birdman. E no outro ano ele tinha ganho também com. Não é Interestelar, não. Um que ele fez também na. Que Alfonso Cuarón também ganhou. No filme. É tipo no espaço também, é tipo Interestelar, tipo essas coisas assim. Não, É aquele com Brad Pitt, não, né? como é que é o nome, gente? Não, AD. Não? não. Quer ver? Esse é o nome desse filme. Mas eu sei qual é esse filme que tá falando, muito bom esse filme. Eu gosto, pelo menos. Vou falar, ele ganhou seguido aqui, ó. Tô até na minha. Vou botar aqui, ó. Filmes
Ligou 3 Oscars seguidos. Ligou com o Regresso, Birdman, Gravidade. Ele ligou com Gravidade, 2000, tacado, ó. Gravidade 2013, melhor fotografia, 2014 Birdman e 2015 Regresso. Ele ganhou 3 Oscars seguidos, onde ele utilizou técnicas de iluminação distintas para cada coisa da história. Ele chegou lá e fez o Regresso, que é incrível, que é o cara que é o DiCaprio, tá com uma tribo, tal, no meio das porra, no meio de uma montanha e na floresta com montanha, ele utilizou só a luz do ambiente. Por quê? Ele não queria utilizar a luz para não desmistificar a história, porque quando você percebe que a luz está ali, talvez você já tira a verdade da história, entendeu? Caramba, tem uma luz ali que está dando uma sombra errada, o sol está vindo de lá, tá vindo uma... Mesmo que as pessoas não saibam tecnicamente como é que é aquilo, mas alguma coisa está incomodando elas ali. Uhum. Então, você tira o foco do cérebro da pessoa de uma coisa que é uma história para uma coisa que é artificial. Então, ele utilizou o filme inteiro sem utilizar a luz, deixar a luz do ambiente, e aí dá a impressão que a gente está lá. Mas aí, o professor, quando você faz uma coisa dessa, de você não usar nada artificial, as decisões da fotografia cabem aqui, claro, ângulo, plano, lente, mas em relação à luz, cabe o quê? O que que você decide, já que não tem luz artificial? O plano, né? Não deixar, para mim, né? Definir, não deixar sempre a luz ficar batendo no rosto do personagem, quer dizer, o ângulo, os horários que eu vou gravar. Esse filme, por exemplo, eles gravaram sempre no mesmo horário, que era questão de um twilight, evitar um pouco o sol, para evitar de descontinuidade de luminância, né? Porque a cena está aqui, o sol está aqui, aí vai fazer agora o outro eixo, aí o sol já está lá do outro lado já. Então eles utilizaram de não gravar muito o sol, geralmente o sol de contra que estava ali, ou então só quando o sol já estava numa nuvem. Então foi incrível a decisão deles. Inclusive o Roger Deakins fez isso também em 1907. Vocês já viram 1907? Esse daí é aquele da guerra, não? Tô falando É, besteira. É o da é, guerra? Eu que não, eu não vi ainda, é não um quero plano ver. só também. Dá a impressão que é um plano só. A câmera desce, sobe, cai no negócio, explode na frente, desce, ele desce um buraco, sobe no buraco, Maneiro. é de noite e tal. Esse filme eles gravaram, ele também, acho que ele ganhou o Oscar, foi há pouco tempo agora, 1907. Ele usa muita luz, né? Na parte noturna lá, que ele botou, sei lá, 300 maxi brut para fazer aquela fogueira final. Mas eles utilizaram, por exemplo, para gravar durante o dia, como era com plano sequência, fazer como se fosse um plano de sequência, ele não tem muita luz externa, de luz artificial. Então, o que eles decidiram com o diretor? É só gravar nublado. Essa é Matou uma o problema decisão. de continuidade de sol. Então, por exemplo, enquanto o sol estava lá, eles não gravavam, eles só ensaiavam. Quando o sol saía, eu digo assim, ia para uma nuvem, eles gravavam. Se o dia todo foi solarado sem nuvem, eles não gravavam hoje. Ok, vamos só ensaiar aqui, para dar a intenção que, né, porque precisava de a cena ser muito bem ensaiada, para ser um plano único. Então eles ensaiavam, no dia seguinte era nublado e eles gravavam. Então até a escolha da locação foi uma escolha já pensando num lugar que está sempre meio nublado. Então é uma coisa que eles utilizaram para evitar descontinuidade de luminância. Então ele sempre fala, ele tem várias entrevistas, inclusive ele tem um site que ele responde a gente, tá? Se cadastrar no site do Roger Dix lá, ele tem os fóruns, você pergunta e ele me responde. Ele joga as plantas do cenário que ele faz, ele bota a porra toda. E aí ele fala, não, a gente decidiu fazer sempre no nublado para evitar descontinuidade de luz. Uma hora o sol está aqui, uma hora o sol está do outro lado, uma hora... Então a gente sempre levou no nublado. E aí, voltando à tua pergunta anterior, porra, como é que o cara ganha o Oscar de melhor direção de fotografia aonde ele não utilizou nenhuma luz externa? Porque o pensamento de quem estava julgando era que aquela história, a fotografia, ela andou junto com a história. Independente se usou luz ou não usou luz. Entendeu? É a Então, acho história do roteiro. Se que... você tiver um bom roteiro, é a história do roteiro. Se você tiver uma boa história, eu sempre acredito nisso. Você pode ter uma animação de palitinho. Se você tiver uma boa história que conte, É isso. você vai ter uma boa história. Você pode ter o melhor fotógrafo, mas se o roteiro for uma merda, ninguém vai assistir aquilo. Sim.
Uma coisa, eu acho que falando também dessa coisa da realidade, uma coisa que me pegou muito, apesar de eu gosto muito dessa coisa, eu gosto muito dessa coisa de luz, né, de luz marcada, eu acho bonito esteticamente, mas de fato, por exemplo, aquela série que teve, que era da Globo e aí depois foi pro Globoplay, a Verdades Secretas, eu acho que eles acharam tão legal, sei lá, a fotografia da primeira temporada que eles quiseram intensificar na segunda. Tanto que o marketing já era bem, né? As fotos, assim, dos atores era tipo azul, vermelho e tal. E aí aconteceu o que você falou. E olha que eu gosto disso, mas aconteceu exatamente o que você falou. Tinha um núcleo lá que quando entrava para casa de uma pessoa, a luz era tão artificial que, tipo, eu ficava focado na luz, porque eu falei, cara, essa luz não existe na casa de ninguém, sabe? Tipo, ninguém fica com essa luz na casa, sabe? Tipo, o nego acende a Pesaram a luz. mão, né, Fernando? Pesaram muito, cara. Tipo, o cara ia comer aqui e tinha um LED verde na parede, saca? Tipo assim, mano, ninguém bota essa luz pra comer, saca? Um LED verde assim Sim, na cara dos atores, entende? total, Então, total. eu entendi que eles quiseram fazer uma coisa forte, mas eu acho que passou um pouco do ponto, sabe? Eu acho que desconecta, né? Eu acho que desconecta você um pouco da história. Quando você alguma coisa que te incomoda tá ali, Sim, entendeu? sim, perfeito. Você está perdendo tempo e olhando uma coisa que às vezes a história ele deixou de ver, que ela pegou o caderninho, que era aquele caderno importante, que ela vai matar alguém com aquele caderno ali, sabe o quê? É Porque igual você colocar duas luzes de ataque ou os dois sóis. Não existe. Então você vai gerar duas sombras ali, a cabeça começa a entrar num curto-circuito ali, você começa a perceber coisas que não era para perceber e a coisa sai do natural. até é que eu digo uma coisa isso, importante. Eu, como fotógrafo, eu vejo filme diferente do que outras pessoas, né? Que ficam vendo filme de, né? Caramba, onde tá a câmera aqui, sei lá o que, caraca, porra, tem uma luz ali, cara, será que tem? Não tem? Aí que tu vê meio que tinha luz pra caralho. Eu falei, caralho, porra, que incrível, cara, o cara usou luz pra caralho, mas parece que foi filmado sem iluminação externa, sacou? Pô, que incrível. É, mas eu acho que quando você, por exemplo, o cara que não é técnico, uma pessoa que trabalha com contabilidade, mas está vendo um filme, ele talvez ele não saiba o que está incomodando, mas às vezes é isso. Tem um cenário que ele tem em U assim, né? Aqui é a boca de cena. Aí tem uma janela aqui, uma janela aqui, uma janela aqui. Aí tem uma luz para cá, uma luz para cá e uma luz para cá, dando a entender que é um sol, tá, gente? Não tô entendendo sol, mas assim, caralho, uma luz marcada no chão aqui, uma luz marcada no chão aqui, uma luz marcada no chão aqui. Mesmo sem entender, alguma coisa vai incomodá-lo. Por quê? Porque na vida dele ele não vê isso. A mente dele Exatamente. não grava isso. Quando ele está num salão na casa dele ali, ou na casa da tia, ou da avó, ou num restaurante, sei lá o quê, não tem uma luz forte entrando nessa janela aqui, não tem essa luz do lado de cá também, não tem aquela luz lá de fundo. Ele pode não entender, mas é uma coisa que fala, cara, que estranho. Parece meio doido. É igual você pensa, caraca, me desconectou aqui, porque essas coisas estão tão fortes que me desconectou da vida real. Que não, né, já vi que aquilo ali é uma coisa encenada. Porque quando o filme está tão incrível, você desconecta que aquilo é um filme. Você acha que aquilo é uma realidade. Não, caralho, pô, o cara tá ali julgando outro personagem ali. Caralho, porra, será que ele vai julgar? Vai botar inocente ou não vai? Tu te desconectou da parte técnica. Tu tá ali, caralho, porra, que filme incrível, cara, caralho. Porque tudo andou junto com a história. Mas do nada entra uma luz rosa lá no palanque do juiz. Porque a luz rosa agora estão usando pra caralho. Ou então uma luz laranja com cian, né? Que é teal, né? Real teal agora. É teal orange, né? Que é Blade Runner. E aí, porque tá todo mundo usando isso. E aí você fala, caraca, porra, me desconectou. Eu tava vendo, tava achando que era uma coisa real, chega uma hora que me desconecta, eu volto ao real, sabe? Como você tá sozinho, assim, pensando numa história, e aí do nada a gente toca assim, ô Anderson, oi, aí fodeu, até tu voltar de novo, já era. Porque alguma coisa tá fora de compasso, assim. Então, quando eu vou fazer um julgamento de fotografia, eu vou sempre valorizar a fotografia que ela contou aquela história, entendeu? Até, sei lá, a Cidade de Deus, porra, a câmera na mão o tempo inteiro, sei lá o quê. Pô, mas era história, era para aquilo. Para saber como é que funciona, o cara tá andando de moto, o cara sai de moto lá, é você achar que é um filme documental, e não era. Era um filme com grana pra caralho, um filme com uma estrutura gigante por trás, mas aquela câmera na mão foi decidida que foi incrível para fazer aquilo, entendeu? Então acho que aí eu votaria no Cidade de Deus, entendeu? Por isso, Uhum.
quando eu vou sempre me julgar, fazendo um julgamento de uma fotografia, de alguma coisa, eu sempre vou fazer isso. Assim, eu acho que a fotografia tem que estar contando aquela história naquele momento ali. E aí alguém consegue contar uma história com uma beleza. Porra, é incrível, entendeu? E aí assim vai, mas E, a maneira de votar é assim. mas você estava falando essa coisa da fogueira, por exemplo, também me pegou. Você falou que, porra, não estava dando o impacto que ele queria, né? Porque isso acontece quando a gente olha na câmera, às vezes não é o resultado que a gente quer, com a luz, só com a luz natural. E aí você tem que botar alguma coisa ali para auxiliar. Mas como que você sempre tem que justificar as luzes? Como, por exemplo, esse lance que você falou da casa, tá na casa da avó. Aí tem o sol batendo, tem várias janelas e aí o sol vai vir de uma só. Só que ela tá num plano que, sei lá, ela tá contra o sol e o rosto dela tá bem escuro pro take que a gente quer fazer. Tá, beleza. Um pensamento mais, como eu falei, de guerrilha, falar, não, bota uma luz ali na cara dela. Só que aí entra aquela coisa, eu fico inseguro porque isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Agora você falando isso, já vai ficar na minha cabeça, pô, mas essa luz tem justificativa para essa luz estar aqui? Ou a pessoa tem que imaginar que na frente dela tem uma cozinha que está com a luz acesa, sabe? Eu acho essa decisão que eu acho também muito legal de Isso me como. pega muito, porque como eu tenho a versão naturalista, eu geralmente eu tento justificar a direção da minha luz, geralmente, tá? Então, na montagem de um filme, na montagem de uma novela, eu sou aquele cara que fica lá na cenografia, batendo na porta dele, olha, pô, Vitor, esse cenário tá maravilhoso. Vamos colocar um abajur ali, lá daquele sofá, porque eu já vi na cena 80, ele vai estar sentado no sofá junto com a mulher dele, e é uma noturna, e eu Boa, tenho a boa. noção daquele abajur que vai estar ali. E claro que eu não vou iluminar com abajur, vou fazer uma luz, né, do aérea ou de algum lugar, mas sentindo aquela direção daquele abajur. Ah, porra, porque, porra, isso é legal. Aí tem como colocar naquela cozinha ali um aplique que bota, sabe aquelas luzes que ficam na parede? Sabe que é a Sim, luz. sim, 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 sim. Pode colocar um aplique ali para mim, por favor? Pô, antes, mas por quê? Porque ele é um corredor, eu já vi que vira e mexe, ele vai estar aqui na porta, ó, ouvindo que a filha dele está falando dentro do quarto. Nesse corredor não tem luz, só tem uma luz aérea do alto. Mas você pode colocar um apliquezinho ali para mim? Porque eu já consigo direcionar uma direção da minha luz quando eu precisar utilizá-la. E tem que ser isso antes de usar, antes de fazer o cenário, que depois não tem como criar mais. Então eu sempre vou criando algumas luzes praticáveis que outras pessoas chamam de luzes diegéticas, e enfim, existem nomes incríveis para isso, para justificar já fazer alguns pontos nos cenários que eu possa vir a utilizar futuramente, entendeu? Então, Entendi. mesmo que aqui é uma quarta parede, mas eu deixo de tentar, sei lá, ou então às vezes eu mexo no personagem também. Olha, em vez de ele ficar aqui, ele possa andar 3 passos para trás, para essa luz bater meio rosto nele, e aí eu posso completar de outro lado, de outra maneira, blá, 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 entendeu? Então eu sempre vou tentar, e eu fico nessa vibe igual ator, assim, mas eu sempre vou criando objetos cênicos luminosos durante o set, espalhando isso no momento de criação do cenário, para que eu, em algum momento que eu vá precisar disso, eu justifique, entendeu? E ô Anderson, e num ambiente externo, por exemplo, duas situações. Eu estou bem acostumado a filmar muito na externa, eu já fiz, né, acompanhando esses amigos pela Nitro, a gente já fez filme para a WWF, mais com essa pegada documental. Então, eu tenho uma tendência já natural de tentar iluminar o menos possível, usar os recursos de luz o menos possível, porque geralmente eu vou filmar com a luz do dia ali, enquanto tiver luz de 5 da manhã às 6 da tarde, a gente está filmando e, eventualmente, a gente vai usar uma contraluz e tal, mas geralmente é a luz natural. Sim. Inclusive, eu tenho uma câmera, você contando dessa questão de se filmar usando o sol mais difuso, né, no estado nublado aí, eu lembrei dessas coisas porque eu tenho uma câmera 360, são seis câmeras GoPro, o sistema chama Omni, e a gente faz filme imersivo fiz alguns filmes para o Sebrae, para produtores de cafés, para usar em óculos de realidade virtual, né, mas é vídeo. E aí eu tinha esse problema. Em 2017, eu comecei a perceber essa coisa da continuidade
luminância mesmo. O sol estava nascendo e, de repente, eu estava com outro plano, que o sol já tinha subido um pouco, e aí eu passei a usar essa questão mesmo, buscar dias nublados, ou então tentar prestar bastante atenção quanto a para ter essa continuidade da luz, né? Mas, por exemplo, eu vou fazer um doc para filmar onça. Você está ali no meio do mato, a onça escuro, não dá para você jogar um rebatedor, não dá para você usar uma luz externa. O que você usaria? Você usaria um range um stop de câmera mesmo e ter uma latitude boa? Qual que é e fazer isso na pós? Eu nunca fiz isso, né? Projetos assim, mas provavelmente eu faria na câmera. Sim. Provavelmente a minha decisão sempre será para a câmera. Mas respondendo a você questão de externa, eu costumo, minha versão, tá, gente? Tudo que eu estou falando aqui é a minha versão como eu vejo a vida, pelo amor de Deus. A minha versão é mais tirar a luz do que colocar. Então, eu utilizo muito butterfly na externa, 4x4, 6x6, preto, branco, para tirar, ou então cobrir uma área com seda, para a luz não ficar muito diferente de entre um e outro. Mas eu costumo utilizar, o que a gente chama de negativar, eu utilizo mais isso do que colocar. Eu acho que eu tenho maior controle quando eu tiro uma luz do que eu fico tacando luz para compensar um personagem, enfim. Eu utilizo muito essa técnica de negativar, assim, muita gente fala negativar, não sei se vocês sabem o que quer dizer isso. Por exemplo, já vi alguns filmes que Nossa, né? Trabalhar 1 ponto, 2 abaixo ali de exposição, talvez. Não, por exemplo, quer ver também? Não entendi. Por exemplo, você deixar a luz mais. Essa questão da seda aí é realmente você deixar ela mais difusa, não? E trabalhar ela mais. Ela não Mas fica tão negativar, direta, ela não fica tão dura. não, aqui, ó, negativar isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se tem uma coisa preta aqui. Ah, tem um livro aqui. Ai, olha, é um belo livro, hein? Ah, eu tenho esse livro. O que acontece? Eu estou numa externa que tem uma luminância, ela está em uma luz difusa aqui, tá? Eu não estou com esse sol aqui, não. Aqui eu estou com uma luz. Vai ficar escuro agora, mas deixa eu ver se eu boto assim. Ah, pronto. Ficou uma luz mais uniforme no meu rosto, certo? Certo. O que é negativar? Eu peço para colocar existe um butterfly que a gente chama de um quadrado de ferro com um pano no meio. Uhum. Sim. A gente chama de butterfly. Você vê muito em série, muito em coisas de making off, uns quadradões no set com pano preto ou com pano branco. Grandões, né? E o pano preto para tirar a luz, certo? Eu coloco aqui no estou em escala menor, tá, gente? Mas só você ter uma ideia. Eu faço aqui, ó. Olha meu rosto agora como é que tá com mais sombra desse lado. Vou tirar aqui. Sim, perfeito. Então imagina que eu tenho agora, olha só a diferença da luz que está Você vai entrando. diminuir o rebatimento da luz. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Eu já criei um volume no rosto da pessoa, sem ter que colocar uma luz para criar esse volume. Eu utilizo aqui, porque assim, mesmo que está nublado, a luz a nuvem que está lá, ela está me iluminando também, né? O atmosfera, que eu costumo dizer, né? Tá lá, a luz está chegando aqui. Então eu coloco geralmente um butterfly grandão de 4x4 preto de um lado, porque eu já mantenho, é melhor do que eu tacar a luz, é eu tirar a luz. Então eu tiro a luz da metade do rosto do personagem. Ó. Olha aqui do alto, por exemplo, ó. Olha aqui, ó. Se eu botar aqui, ó, é porque aqui estou numa escala menor, tá, gente? Mas imagina que isso aqui é um 4 metros por 4. Ele pode ficar lá em cima, que ele não vai chegar a luz aqui embaixo. Então, vai ficar mais ou menos assim, meu rosto assim. Por exemplo, ó, tá vendo como é que tá? Uma coisa... Uhum. A luz igual. Aqui, como tá aqui, ó. Perfeito. Ó, aqui eu tô com luz. Mas se eu botar aqui, ó, a sombra. Eu já dei um volume no rosto dos personagens. E isso é bom, no caso, pelo que eu Eu acho entendendo. Entendi. maravilhoso. É,
engraçado, porque eu fiz exatamente isso. Por eu estar gravando exatamente algo parecido com o que eu sabia que seria o da Xuxa, Você tá eu tô fazendo lá aí com gravando. o preto no seu lado esquerdo aí, sei lá. Ah? No seu lado direito aí. Ah, não, isso aqui é painel acústico, para tirar a reverberação. Tem no teto Então, eu também. faço isso no set. Tu bota painel acústico no set? Não, mas é um pano preto com uma estrutura de 4 metros por 4. Ah, sim, 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 sim. Mas o Exatamente. que eu ia falar, que eu percebi agora, engraçado, mas tudo bem, não foi eu que fiz a fotografia, então assim, é, eu estou fazendo esse, como eu te falei, esse programa Artilheiros, né, que é a câmera de frentona, mais aberta, e eu uso a 50 de perfil. E aí a gente bota um 300x na frente, um 60x para fazer o contra, né, para fazer o recorte, e do meu lado eles botam um amaranzinho só para iluminar, para ficar uniforme, como você falou que, entre aspas, não gosta, visão pessoal. E eu percebi que no da Xuxa, o lado da câmera que sou eu, não tem luz nenhuma. Mais escuro. É mais escuro mesmo, sacou? Tipo assim, a entrega é essa, a luz está na frente e aqui é mais escuro. É isso. A gente chama de negativar isso aí. Ou uma luz de contra-eixo. Porque o eixo da câmera sempre é mais escurinho, entendeu? Porque você mantém um volume de trás para frente. Isso, estudos de pessoas, sei lá o que, da vida, blá, 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 é a melhor fotografia, assim, que eu digo mais bela, né? É iluminando de trás para frente, onde a parte mais, a face para a câmera é menos iluminada. E aí isso fica com você tem um contorno do personagem melhor. Privilégio, você dá um privilégio ao contorno, né? O recorte É, ali. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A parte que o rosto do personagem está mais perto da câmera, no caso com uma lente mais fechada, é a parte que você tem que botar menos luz, é isso? aqui, por exemplo, eu utilizo. Tô aqui, né? Uhum. Um exemplo. Meu computador não corrige. Tá, tá, Sim, tá, sim, tá. dá pra entender o que você está querendo dizer. Esse lado aqui, sempre com menos que você vai ter esse desenvolto de rosto das pessoas, entendeu? Legal, Geralmente em novela você sempre vê essa luz assim, ó. A câmera tá assim, né? a câmera tá ajustando daqui para cá, sempre esse lado é sempre menor. Novela, filme. Tem, entendi. tem diretores de fotografias renomados, que é tipo Robert Richardson, essas coisas. Ele faz um geral e a luz está aqui, por exemplo. Ele faz um geral. Porra, ele faz um geral. O sol tá aqui. O personagem tá aqui, o sol tá aqui, ó. E a câmera tá aqui. Não tem outra maneira. Não tinha jeito porque a casa do personagem tá aqui. Eles estão chegando aqui, lá o Django Livre. Ele fez Django Livre. Os caras estão chegando Muito de bom. cavalo aqui e o sol tá batendo na cara dele, mas a câmera tá aqui, não tem jeito. Mas no fechado, que ele vai usar esse eixo daqui, ó, que é o eixo padrão do lado de cada 180 graus, né? Ele tapa esse sol aqui, mano. Ele bota um butterfly de 12 por 12, lá, 12 metros por 12 lá em cima, para que a luz fique. A parte do personagem que está de frente para a câmera esteja menos iluminada do que está atrás. Ele faz isso, ele não quer saber. Mesmo que o geral a luz A estava aqui, luz, a ele luz, corta no fechado, ele corta e faz a luz de contra-eixo. Ele não quer saber o que vai iluminar mais, então, vai ser o rebatimento dessa luz principal do de sol. trás. Ele E faz isso, é a maneira dele utilizar. Mas todos os closes dele é sempre que a parte que está do lado da câmera. Porque você estava de perfil, né? Mas eu estou usando esse lado aqui, ó. É sempre como está aqui, tá vendo? Eu estou com mais luz desse lado aqui do que esse lado. E aí ele sempre vai fazer isso, não importa. Mesmo que no geral a luz estava aqui, ó. Ele troca, ele tapa aqui e faz aqui, porque o close ele sempre faz em contra-eixo. E eu Caraca, fiquei, caralho, igual, caralho, tá tudo bem. não, é engraçado tu falar isso, porque talvez foi. É sofrido para mim fazer isso. É? É. Não, então, mas é engraçado você ter falado isso, porque quando, no último entrevistado, inclusive, quando eles botaram a minha luz, entre aspas, né? Eu olhei e falei assim, eu falei, cara, tipo, por não ter essa técnica e falar, pô, e ser certeiro, eu olhei e falei assim, cara, essa luz muito uniforme tá me incomodando, eu pensando na minha cabeça, né? Aí eu falei pro rapaz que estava mexendo nela, eu falei, pô, cara, vamos diminuir um pouco a potência. Quando ele diminuiu, eu achei mais bonito. É isso. Porque deu mais confusão. Só que na minha cabeça eu tava assim, pô, mas eu acho que eu tô errando a fotografia que os caras escolheram, sacou? Mas eu Não, tava achando mais bonito. eu farei isso. Assim, deixa para fazer o frontal
como às vezes é um entrevistado, né? Ele está olhando para a câmera, né? Ele está quebrando essa quarta parede. Deixa esse lado ser mais iluminado, tá tudo bem. Mas se você tem uma câmera que está compondo de um lado e do outro, não tem problema essa câmera estar mais escurinha, o rosto da pessoa está mais em alto relevo, como está da Xuxa agora, por exemplo, blá, 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 porque a história dela está sendo contada para aquela câmera lá. Entendeu? Não dá a impressão que você está contando a história para cá, e não é isso, a história está para lá. Você está fazendo um plano a gente chama isso de plano de... Respiro, sei lá. Na verdade, é um plano complementar do principal, da câmera que está lá. Então, o teu plano, ele não precisa estar com aquela luz ali, porque a fotografia, ela tá para aquela câmera geral, que eu acho até mais bonito para você, porque ela fica com contorno até, o rosto dela fica meio iluminado aqui nessa face, mas essa parte da maçã do rosto dela aqui fica mais escurinha, assim, né? Geralmente. E aí, eu acho que é um caminho que eu utilizo disso, o tempo inteiro. Entendi. Pô, cara, não, é assim, pra mim a minha expectativa é essa, cara, dessas trocas assim mesmo, além da parte que eu lembro que quando eu descobri o seu curso, na época eu não entendia ainda false color. E Sim. aí eu vi lá que tinha, né, o toppingzinho lá de false color, eu falei, caraca, maneiro. E por estar fazendo esse programa, acabou que eu aprendi na marra, assim. Eu fui vendo os caras fazendo, eu entendia, fui ouvindo eles conversando, eu entendi algumas coisas, mas claro que por ter sido na marra, no dia a dia, eu ainda tenho essa necessidade de alguém virar para mim e falar assim, Fernando, ó, isso aqui é assim, isso É aqui é assim que eu assim. faço. Sacou? É assim que eu fiz agora, por exemplo, nessa série agora, nesse filme agora do Netflix. Usei assim, 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 por exemplo. Quando você for ver no ar, vai ver que exatamente foi o que eu fiz, então tá tudo bem. Você consegue fazer também. Então, mas sabe qual é engraçado, o Anderson? Quando você tá ali, eu sou aquele cara do um stop pra cima e um stop pra baixo, né? Às vezes fica naquela dúvida, pô, um pra cima, um pra baixo. Às vezes não tá mandando porra nenhuma, mas eu fico naquela. E aí, sei lá, o Rosinha tá aqui. Aí o Rosinha passa pra cá. Aí eu fico, é melhor o Rosinha aqui ou o Rosinha aqui? Rosinha aqui, sabe? Aí eu fico pensando, falei, cara, quando eu fizer o curso do Anderson, eu vou perguntar isso pra ele, tá ligado? Pra close, o rosa é legal, assim, mas eu gosto de fazer sempre menos, assim. O menos o que? É o cinza escuro, né? É, É mesmo? eu gosto. Legal. Maneiro. Então, mas é isso que eu falo, eu gosto, Eu pra deixo o mim, rosa pra cá, ó. Não aqui, ó. Tá vendo? entendi. Tem uma diferença? Não, entendi, não, então é isso que eu queria ouvir, porque eu agora consigo entender, quando você falou aquela coisa do Tem perfil, gente que da deixa o onde rosa você... pra cá e o cinza claro pra cá. O cinza claro aqui, ó. E gente deixa o rosa aqui, né? Entendi, entendi. Tem isso que eu acho que fica mais orgânico. E você não tá perdendo informação, não. Tá tudo bem. Informação é lá pro azul e roxo. Que está uma bela exposição. Se você fotometrar, inclusive, no teu fotômetro, ele vai te dar que o ideal ali não é o rosa, é o cinza e o escuro. E você passa por fotômetro também, professor, que é uma parada que eu também queria muito Eu aprender. explico, porque muita gente não tem, né? Eu explico como é que eu faço. Assim, eu uso meu fotômetro está sempre na minha bolsa. Sempre alguém Mas pergunta, como é que você... mas é um equipamento caro, fotômetro? Não é barato, não. Não, tem uns de R$ 1.000, mas tem uns de 4.000, 5.000. Ah, pô, não, achava. Entendi, Não é entendi. barato, É. não. É Não, é assim, porque eu acho glamuroso, assim, eu acho maneiro pra caralho fotômetro. Não sei tem um usar, glamour. Tem um glamour, que eu digo, um glamour saudosista, né? mas eu acho muito maneiro. Inclusive, o cara que Se você fotografou esse. fotometrar Desculpa, uma pode falar. carta de cinza, sei lá o que, ou um branco, ou o que você fotometrar, ele vai te dar de waveform 40%. Se você for botar isso numa escala lá do false color, que veio bem após, ele não vai te dar rosa, ele vai te dar um pouquinho abaixo do rosa, que é um cinza escuro. Ah, é? Pra close. Entendi, Entendeu? entendi. Cara, eu quero muito fazer ainda. São 2 dias, né? Então, eu mudei para 2, né? Na verdade, muita gente são 3, mas é porque eu me deparei que muitas pessoas trabalham. Nem todo mundo tem a grana para fazer o curso e tá em casa sentado e vendo os filmes e esperar chegar sexta-feira. Então a gente precisa do dinheiro para poder conseguir pagar o curso. A gente que está numa profissão e quer, né, almejar juntar o dinheirinho lá para fazer o curso, essas coisas assim. Eu já tive que fazer curso trabalhando, então eu dei prioridade a ser sábado e domingo, porque as pessoas estão de folga e vão. E aí depois disso eu percebi que muitas
teve mais. Ó, esse agora teve bastante gente, o último que eu fiz agora, que tem 3 semanas, sei lá. 4 pessoas, elas não iriam se o curso fosse sexta, sábado e domingo. Porque elas trabalhavam na sexta. Como é que você vai fazer um curso onde você não já trabalha, já vai começar só, já perdeu um dia? Só são 3 dias, já perdeu um. Entendeu? E aí ela falou, ainda bem que o teu curso é sábado e domingo, porque eu não conseguiria fazer, porque eu trabalho. Sexta-feira eu trabalho, pô. Como é que eu vou fazer o curso? Não dá. Mas é uma boa. Assim, caramba, pô, se eu botar um... Não, na primeira vez eu fiz o curso, sexta, sábado e domingo. Mas eu pensei, cara, tem gente que precisa desse curso e trabalha sexta-feira. Então não adianta ela pagar uma coisa e só fazer 2 dias. De 3, fazer um terço. Tirar um terço, fazer 2 terços. E aí eu fiz um teste, falei com o pessoal daí, e aí a gente mandou passar no domingo, porra, dei gente pra caralho. Aí perguntei, pô, cara, eu moro em São Paulo, teve aí, galera, maior galera de São Paulo, do Sul, cara. Porra, não, vim do Sul, quando eu cheguei numa sexta-feira de noite, porque eu trabalhei até 4 horas da tarde, peguei um avião, vim pra cá, eu não conseguiria que fosse sexta-feira, entendeu? Também. E aí eu acho que o meu é o Muito único. melhor. Fernando Muito deve ter melhor. aprovado. É o único que é sábado e domingo. Muito melhor. Muito melhor mesmo. Acho que é um porradão assim, mas a galera, todo mundo vai estar lá para isso, sacou? Não, total. Eu fiz um agora lá de operador de câmera e começava, acho que era 2 da tarde, não lembro, uma coisa assim. E eu falei, eu brincava com a minha amiga minha, porque por eu ser videomaker e tal, não é todo dia que tem filmagem, eu consegui. Mas eu falei assim, cara, quem tem terça-feira, 2 da tarde livre, assim? Tipo, não É tem, isso. cara. Isso. Eu só Sacou? fico pensando nisso. Caramba, cara, eu já fui, eu trabalho até hoje. Pô, como é que eu vou fazer um curso, brother? Que terça-feira, sexta-feira, assim, então eu não vou conseguir fazer. E aí tem em São Paulo, tem um curso também lá de fotografia lá, um bom curso lá também, assim, que é lá do ateliê. Mas muita gente, por exemplo, nesse meu último que teve agora, porra, deu gente pra caraca, acho que deu mais de 10 pessoas, assim. 3 pessoas vieram de São Paulo para fazer esse curso aqui. E os 3 falaram, pô, eu não fiz lá não vou falar o nome também para não, né? Que é muito bom lá, tem uma parte que é incrível lá, um fotógrafo. Da ABC também, tem a sigla também e tal. Mas porque lá é dia de semana. É tipo terça, quarta e quinta. E a galera trabalha. E aí eles vieram pro Rio para fazer esse curso, porque era final de semana. O seu do iniciando no digital. Não, não, foi de assistente de câmera. Eu dei agora, tem 3 semanas. Ah, tá, eu Então, vi isso. teve 3 pessoas de São Paulo que vieram para cá porque fizeram para ser sábado e domingo aqui, porque eles trabalhavam de segunda a sexta. E no curso que eles tinham lá na região deles, eles não conseguiam fazer porque é terça, quarta e quinta, de tarde. E aí não Pô, conseguiam. Às é vezes era engraçado. mais fácil chegar, às vezes é mais rápido chegar no Rio, né? Sair de São Paulo e chegar no Rio do que chegar de um bairro para o outro lá em São Paulo também. Pô, de carro você leva 4 horas e meia. Tô brincando, mas é porque São Paulo é um caos, né, bicho? É Então, de foda. carro você leva 4 horas e meia, entendeu? Então é tranquilo, assim. Esse do assistência de câmera, você já tem previsão de um novo? Cara, tem. é, Eu não sei se é agosto. Acho que é agosto. Deixa eu ver aqui. Ih, Legal. Vou ver se eu vou fazer então. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver e ler para você aqui a data aqui, peraí. Faz isso. Fernanda, não me mate, eu passei do horário aqui. 26 e 27 de agosto. Ih, gente, que Rapidez, né? rapidez. Meu computador é lento aqui. Pô, então posso antes de fechar de tipo, Pode, aproveitar que a gente está aqui, professor, só pode. fazer, imitando aí meu colega Bruno aí, que perguntou de uma dúvida para você. Amanhã, como eu falei, né? Eu aprender tudo lá. Hoje em dia eu tô muito naquela vibe, tô muito não, eu sou essa vibe, tipo assim, eu olhei, achei que legal, faço, porque ainda sinto que falta teoria, essa é a palavra, teoria. E amanhã eu vou filmar inclusive um casal dançando, câmera vertical, porque agora eu tô filmando quase 90% vertical. E a ideia é como se fosse um interrogatório policial, sacou? Aquela vibe de luz mais de Simona e Uma tal. luz Só que, zenital.
Só que como eles vão dançar, eu não posso deixar aquela sombra na cara deles. Então, eu até comprei agora no Mercado Livre um tripé inclinado que eu não tinha, para botar alguma luz que eu vou arrumar até amanhã, e uma Balão, de né? frente. Não, não é balão, não. Vou algum LEDzão que eu vou arrumar, porque eu não tenho muita luz. Eu tenho aqui um bastão de LED, tenho 2 softbox, só que eu tenho que ver se as lâmpadas queimaram no último negócio que eu fiz, que eu não tinha visto a tomada. E aí eu acho que elas desligaram sozinhas, mas eu não testei ainda. É difícil, né? E. A LED, ela é bivô. Não, mas não foi LED, foi softbox, entendeu? Hum, Softbox com aquelas lâmpadas grandonas. Eu comprei 2 softbox há um tempo atrás. Aí eu botei 4 lâmpadas grandonas em cada um. E aí é eu porque não via. softbox é só a caixa, tá? Oi? Porque softbox é só a caixa. Sim, sim, sim. Só que, tipo assim, não veio com lâmpadas, isso que eu tô falando, entendeu? Eu tive que comprar as lâmpadas pra colocar no Ah, softbox. show. Mas enfim, e aí eu pensei em fazer isso. Ver se você acha que talvez dê esse resultado que eu quero. Tipo, uma luz de Simona, que eu não sei se vai ser balão, porque eu acho que não vou conseguir até amanhã, e uma de frente, sacou? Só pra tirar a imagem da cara. Mas é assim, é porque eu não Só tenho para variação de luz. iluminar o preto ali, né? É porque eu não tenho variação de luz pra caramba. É uma dança? É, Não. não, Ah, é é uma uma. dança. É uma dança. É o cenário, quem não é? Cara, o cenário, o rapaz conseguiu tipo um salão no Península, aquele condomínio Península, porque eu falei pra ele, eu falei, cara, seria legal se a gente tivesse pelo menos uma mesa pra ter essa, sei lá, aparecer tu batendo na mesa, uma parada assim meio de interrogatório policial mesmo, e aí depois eles levantam e dançam. Não tem muita justificativa, é dança, né? É lúdico. Então Mas é o cenário isso. que chegou atrás, assim, que você vê, o que a câmera vê, é o quê? É uma parede preta? É isso? Não é uma parede preta. É tipo, eu acho que é como se fosse um salão de festa, essa porra. Eu não tenho muito recurso mesmo, não, assim, eu tô fazendo uma parada mais pra mim mesmo, sacou? Não, é. Porque assim, a ideia é ser. A ideia, se a ideia é ser um interrogatório, eu usaria uma luz do alto mesmo. E aí não me incomoda às vezes se tiver uma sombra de olho, não. Ah, é? Eu já utilizei interrogatório com sombra de olho. Entendi. É, Poderoso Chefão, Uhum, Corleone, uhum, você quase não vê o olho dele. entendi. Pode fazer um teste, entra lá para ver de novo. A luz que o fotógrafo utilizou para fazer sempre Corleone é uma luz zenital, de maneira que a sombra ficasse sempre no olho dele. Então, é para que a ideia dele? É que as pessoas que são súbitas a ele, que são submissas a ele, não olhar ele no olho. Então, a gente não olha, Legal, porque você não vê. Vê agora, faz um teste. legal. Você vai entrar aí, vai botar Corleone, vai ver, quase você não vê o olho dele. Quase, muita pouca cena tem que você vê o branco dos olhos dele. Porque a eliminação já foi feita para isso, para ele. Já foi feita assim, Maneiro, para não mostrar o olho dele, para ele ser uma pessoa sempre, sabe, maneiro. distante das pessoas. Então, Foda. eu não vejo esse problema em estar essa sombra, não. Até porque eles vão estar Uhum. dançando, né? Então, eles vão estar fazendo Vai, várias. é. Uma hora vai estar, Aham. uma hora não vai estar, então eu não vejo esse problema. Mas eu utilizaria uma luz do alto e talvez essa luz na boca de cena, assim, que você quer fazer. Mas se eu, por isso que eu perguntei o cenário, porque se o teu cenário tiver uma luz mais para a esquerda, do da direita, tiver uma janela na esquerda, né, ou tem uma janela da direita, ou uma janela só ao fundo, eu colocaria esse teu refletor, em vez de ser frontal, ele na direção um pouco da onde estaria nessa janela, entendeu? Então, mas a ideia seria aquela coisa, sabe aquela coisa, tipo, o ambiente todo escuro e só uma luzona de cima? Mas, Tipo, se é um salão de festa, vai ter luz pra caraca, né? Sei lá. sei, mas vai ser de noite, então eu apagaria tudo. Legal. Maravilhoso. Se você fizer só isso, é maravilhoso. Eu só utilizaria essa aí. É mesmo? Pô, vou testar esse então amanhã, então. Eu só, mas se ficar uma coisa muito subexposta, essa luz daqui eu botaria muito baixinha, só para você ter. Fazer luz Porque hoje a lente que eu tenho, né, a lente que eu tenho hoje é só uma 4. 1805 4. 4 é complicado. 4 é Então aqui complicado. você vai precisar de uma luz para aqui para você iluminar um pouco aqui. Mas a luz do alto deixa uma luz potente também, né? Uhum. Assim, cara, eu posso falar, ser sincero com você, essa produtora que eu trabalho lá, eles têm, porra, 2300X, 160X e tal, só que eu ainda não queria queimar esse cartucho com eles, sacou? Eu ainda não peguei nada emprestado. Eu falei, cara, deixa pra uma coisa mais importantona,
E aí eu peço pros caras. Eu acho isso maravilhoso. Porra, fizer só por isso é maravilhoso. Eu acho, e sabe o que eu acho bonito? Muita gente não gosta. Eu acho quando eles saem da luz e voltam, sacou? Maneiro. Pô, legal, vou levar isso. Deixa a pessoa só no meio da luz, entendeu? Porque aí deixa a pessoa sair, sei lá, numa cena, numa dança, ela sai, e depois fica no black total, e depois ela encaixa na luz, sabe? Tá tipo entrando dentro da luz de novo. Porque eu acho que passa mais de verdade do que ficar ele fazer um balé exatamente dentro da luz, sacou? Sim, entendi. Muito marcada. Eu acho que uma hora sair, volta aqui, eu acho isso maravilhoso. Maneiro. Eu vou considerar tudo isso amanhã lá. Tomara que dê E certo. depois... Fala que eu não. Não, mas quando eu Depois lançar, eu você vou te tira a mandar, foto pô, e no manda lá Instagram. para mim lá no, via Instagram, Instagram. pô, te mando lá no Instagram. Pode No mandar. Instagram. E é isso, cara. Vou fazer o esforço possível pra estar, né, no dia 29. Quero muito, cara. Quero muito esse contato contigo aí. Tá junto também, de qualquer maneira. Eu também só fazer uma dúvida também, acho que com a Fernanda, eu estou também dependendo, pode ser que eu não consiga fazer. Eu espero o máximo, e eu vou confirmar isso até amanhã, e aí, se tudo der certo, eu já faço a matrícula amanhã, para fazer esse curso com você semana que vem. Mas se não conseguir, qual que é a próxima turma? Você já tem isso ou não? Cara, assim, eu tenho uma próxima turma. É só porque talvez Ele é assistente, eu eu devo ter acho. um trabalho também que vai encavalar nessa data. Eu tenho uma turma que é agora, que a Fernanda até falou aí, que acho que é dia 20, sei lá o que, de agosto. E depois, eu não tenho ainda, mas acho que eu vou entrar num projeto grande, assim, aí eu vou ficar uma pausa, vai ter uma pausa um pouco maior. Entendi. Eu vou fazer o possível, Eu vou mas eu alocar confirmo tempo, até assim, amanhã. eu aloquei que eu estava no meio de uma gravação, ia ser no meio de uma gravação, aí eu puxei para antes da gravação, até antecipei o curso, acho que umas 2 semanas, 3 semanas, não lembro qual foi, e justamente porque não dava, mas assim, tem esse agora, e tem um em agosto, eu não lembro a data, ela falou a data aí, mas tá aqui na minha agenda, eu já passei até, inclusive, lá para a gente também, porque ela precisa estar da minha agenda também, para não ter problema. Mas depois desse de agosto, eu acho que eu vou dar um delay maior. Até porque eu tô achando Só que que esse de agosto não é uma iniciação, né? É para quem já tem uma. Esse de agosto é qual? É assistência de câmera. Seja câmera, tá vendo? Aí, o começando, acredito que só ano que vem, né? De novo. Eu acho que ela, inclusive, a Adriana pediu para mim uma data de janeiro, fevereiro, e eu não tinha nada. Eu tenho fevereiro, acho que eu tenho um negócio da Xuxa do navio, e eu acho que tem alguma coisa já para janeiro. Eu acho, mas enfim, a gente vê mais para frente. Porque eu acho que esse final de ano, segundo semestre agora vai ser um pouco corrido de coisas, eu não sei. Também não vou falar porque não tem nada assinado, mas é possível ter um delay um pouco maior de curso para outra nesse final. Mas foi ótimo aí conhecer vocês e eu vou fazer o possível até amanhã. Eu Beleza? confirmo aí, então, se tudo der Eu certo, a gente também. vai se conhecer Beleza. aí pessoalmente. Tomara que dê certo. Tomara, Bruno. Eu vou. Pessoalmente aí. Sim, eu vou tentar puxar uma amiga também, cara. Vou tentar puxar uma amiga também que, na verdade, que a gente ia fazer o curso seu junto, só que aí teve essa pausa que você falou, a primeira pausa que você foi para o negócio da Xuxa, aí a gente foi e fez o, o, o operador de câmera com o Lula, porque o que a gente ia fazer mesmo era o seu. Aí eu falei, cara, hã? Do STED? É. Assim, não foi 100% do estádio, né? Depois teve realmente o do estádio com o Flávio Grutti, mas o primeiro foi com o Lula. Foi estádio, foi, enfim, Lula é fera. sim, foi ótimo o curso. E Tem uma aí, história. mas aí, pô, demais, demais. Mas aí a gente fez esse porque o teu tava nessa pausa. E aí eu vou falar pra ela agora. Eu também fui para Portugal, eu fiquei Sim, você foi isso. aí ficou Isso. Mas vai dar Fernando, certo, gente. Se tudo der certo, a gente se vê. Se não der também, a gente continua se falando como amigo também, vamos embora. E quem precisar de mim de alguma coisa na internet, sei lá o que, pode entrar lá pelo Instagram lá, mandar mensagem, que eu sempre dou um feedback assim que dá. não, Valeu. ótimo. Valeu, Fernando, Anderson. só uma dúvida aqui, Fernando. Você tem agenda aí para algum curso de direção de fotografia, seja do Afonso Beato ou do Edgar, não? Direção de fotografia com Afonso a gente vai ter no 4º trimestre. Eu não tenho as datas aqui,
Uhum. Mas provavelmente lá para setembro. Você pode mandar e-mail amanhã ou ligar, porque a Adriana que tem as datas. Ele ainda não está disponível no site. Maravilha. Tá bom. Valeu, gente. Beleza. Galera, Obrigado, viu? valeu, boa noite aí. Boa noite. Obrigado, nós estamos juntos. Tchau, Valeu, tchau. valeu, galera. Tchau, tchau. Gente, tanto que cai aí